Olá pessoal, tenho o prazer de receber aqui hoje o cardiologista clínico geral, Dr. Michel Raineri Haddad, filho de um dos maiores profissionais da medicina de Ibitinga, fez história na cidade, ainda continua fazendo, Dr. William Haddad. Pai cardiologista, filho cardiologista, Michel, um garoto bastante novo aí que chega a Ibitinga trazendo novas propostas dentro da sua área, enfim. Michel, você se formou há 4 anos lá no hospital, qual faculdade você fez? Eu me formei há 4 anos, né? Eu fiz faculdade de medicina em São José do Rio Preto. Rio Preto. Na FAMERP. Isso. Certo. Você especializou aonde? Fiz clínica médica em Rio Preto, né? Tenho título de especialista em clínica médica e terminei agora cardiologia no Instituto Dante Pazanese em São Paulo. Certo. Eu estou vendo aqui que você trabalhou no hospital, trabalha ainda no Hospital São Luís, na capital paulista. Isso, eu já estou há mais ou menos uns 6 meses, né, na coordenação do São Luís, na parte de cardiologia, tá? E no Mário Covas eu estou na coordenação da emergência clínica. Esse Mário Covas é novo em São Paulo? Não, o Mário Covas é um hospital estadual, né, referência, compete com o HC lá em São Paulo, é um hospital que já tem 15 anos de idade em Santander. De referência? Referência. Puxa, que legal. Bom, dentro do seu trabalho no Mário Covas, você faz... No Mário Covas, eu coordeno a emergência clínica. O que é isso? Explica para quem. Emergência clínica é o seguinte, quando o paciente ele chega no hospital, né, geralmente os hospitais de referência, tem a porta de entrada. Né? E essa porta de entrada, geralmente a gente divide em casos clínicos e casos cirúrgicos. Né? A função da porta de entrada do paciente no hospital, basicamente na clínica médica, a gente estabilizar o paciente. São pacientes que chegam graves, pacientes que chegam no processo séptico. Então, a gente tem que estabilizar o paciente, né? E para depois o paciente direcionar esse paciente para o restante do hospital, para a UTI, para uma semi-intensiva. Então, basicamente, a função seria uma porta de entrada de estabilização no hospital. Mas, na verdade, já chegam pacientes com casos graves lá. Isso. É variável isso. Chega desde o paciente grave, do paciente não grave, mas lá por ser uma porta fechada, é um local que geralmente os pacientes são de alta complexidade, chegam num estado muito grave. E a partir daí, a função só é decidir para que lado, para o caminho, isso, para qual caminho o paciente toma. Nossa função inicial, né, fazer a triagem inicial desse paciente, fazer esse diagnóstico inicial e os pacientes graves, a gente estabilizar o paciente e administrar, gerir, direcionar o paciente para o melhor local no hospital dentro do quadro clínico. O Hospital São Luís, a sua função? Eu coordeno a cardiologia. Coordena a cardiologia, a porta da cardiologia, que também é a porta de entrada do paciente cardiológico. Lá, por ser já um hospital particular, né, a gente acaba dividindo a emergência clínica e dentro da emergência clínica tem a cardiologia. Então, eu atuo basicamente fazendo essa triagem dos pacientes cardiológicos na porta de entrada. Ô Michel, um paciente que é atendido em São Paulo e o mesmo paciente sendo atendido com o mesmo problema aqui em Ibitinga, qual que é a diferença? A grande diferença, na minha visão, vai muito a questão de gestão e de insumos, né? Muito acontece aqui na nossa região, por não ter essa questão do direcionamento, né? Às vezes o paciente acaba não indo para um leito de intensiva, às vezes o paciente acaba não sendo estabilizado da forma correta, né? Então, basicamente, a diferença também de complexidade, de estrutura hospitalar e de dinheiro também. Lá em São Paulo circula muito mais dinheiro e uma estrutura muito maior, né? Certo. Lá, se não tiver plano de saúde, tá ferrado. Depende, né? Depende. Existem hospitais públicos em São Paulo muito bons, né? Por exemplo, o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é público? É público. Não paga nada? Não paga nada. E o atendimento, cai ou não? Não, o atendimento é excelente, né? É um hospital que tem os melhores profissionais, referências, pessoas altamente qualificadas e técnicas. Bom, dentro da sua carreira, você trabalhando no Hospital São Luís, também no Hospital Mário Covas, chegou a pandemia aqui no Brasil. E a pandemia começou meio que devagar, o pessoal falando que era uma gripezinha, depois descobriram que não eram. Aí foi correndo o ano, descobriram uma nova variante, só morriam velhos, agora está morrendo jovens com menos de 40 anos, enfim. Está mudando o vírus, está mudando o tipo do paciente, está deixando mais mortal, está infectando todo mundo. Como é que você vê no seu dia a dia trabalhando lá
esse pessoal que chega infectado? Na realidade, né, desde quando surgiu o Covid foi uma pandemia, né? A pandemia é um vírus que transmite de forma rápida para o mundo inteiro, né? A questão do Covid, a gente teve basicamente a primeira onda e a segunda onda agora. Estudando a fisiologia da doença, o que acontece, né? Quando o vírus ele entra em contato com o nosso organismo, né, basicamente o vírus ele vai passar por uma barreira inicial, né? Essa barreira inicial a gente chama de resposta inata. O que é resposta inata para a pessoa mais leiga entender, né? Basicamente, a gente não tem pelo no nariz, não tem muco, não tem secreção. Seria uma barreira inicial ao combate do vírus, né? Quando o vírus ele ultrapassa essa barreira inata, né, a gente vai para a resposta mais fina contra o coronavírus, que se chama resposta imunoadaptativa. Seria como se fosse uma resposta inteligente do nosso organismo. Então, quando essa resposta inteligente que vai combater o vírus. E o problema do Covid não é o vírus em si. O problema é essa resposta imune adaptativa. Porque em algumas pessoas com fatores de risco, essa resposta adaptativa vai, em vez só de combater o vírus, vai combater nosso próprio organismo. Isso em medicina a gente chama de hiperinflamação. E essa hiperinflamação que é o problema. Voltando à sua pergunta da questão da infectividade do vírus, realmente aconteceu isso, né, com o coronavírus. Como qualquer vírus que surgiu na nossa humanidade, né? Quando é um vírus novo, uma variante nova, o coronavírus não é um vírus que vem de agora, né? O coronavírus é um vírus muito comum em criança, é um vírus muito comum que a gente fala também em animais, né? A diferença agora é que o vírus ele teve uma mutação e começou a transmitir mais para adultos, né? E todo vírus novo na humanidade, antes ele tem uma população inteira para fazer essa transmissão. Então ele começa a transmitir, vai transmitindo. E a doença surge quando chega nessa resposta adaptativa que eu falei inicialmente, que é essa linha mais fina contra o vírus. Aí quando vai transmitindo, a gente chega num platô, né? Que o platô seria um estágio que o vírus vai começar a cair. Quando a gente vai estudar as curvas de transmissão, a curva ela vai subindo, chega num nível e começa a cair. Isso aconteceu na primeira onda, é normal, todo vírus faz isso. A hora que o vírus começa a cair, ele vai chegar num nível que ou ele muta, né? Ou ele vai sumir da natureza. Na verdade, existe a mutação para ele poder sobreviver. Isso, a mutação é uma forma não só do Covid, né? Mas como qualquer outro vírus, desde H1N1, adenovírus, inovírus, né? Ele muta com uma forma de sobreviver e voltar novamente àquele ciclo que eu falei inicial, né? De passar pela resposta inata e chegar até na adaptativa que vai levar à inflamação aguda. Então ele mutou e começou a transmitir. A segunda onda, então, nada mais é do que a mutação do vírus voltando a circular novamente. Isso. Ele já mutado já. Só para explicar um pouquinho o que é mutação, né? Senão vai ficar uma coisa muito complexa, né? Mutação, basicamente, quando o vírus vai entrar no nosso organismo, ele tem proteína. Então ele precisa dessa proteína para entrar na nossa célula. Porque o vírus ele depende da célula. Não é igual uma bactéria, que é uma célula própria. Então ele precisa dessa proteína. A mutação basicamente é que ele altera essa proteína. Então aquela proteína que não está mais funcionando, ele altera essa proteína para ele entrar dentro da célula. Então basicamente é isso. O vírus alterou essa proteína, que é da superfície dele, e voltou a transmitir. E essa transmissão está sendo mais rápida. Na realidade não é que o vírus está matando mais. Ele está matando até menos, só que a transmissão está muito mais alta. Então, inicialmente, na primeira onda, que um vírus, por exemplo, dá um exemplo, uma transmissão 1 levava a óbito uma pessoa, hoje está transmitindo para 4 e levando a óbito para 3. Então, proporcionalmente, é maior. Então, um vírus que está transmitindo mais rápido, está matando menos, mas proporcionalmente a população está matando mais. É isso que é o pensamento. Na verdade, ele mata menos, mas os números crescem porque tem mais gente infectada. Isso, está transmitindo mais. Isso certo. É a lei da transmissibilidade. Transmite muito rápido. E por que está pegando agora jovens de 40 anos para baixo? 60% deles está internado em UTIs hoje. Está acontecendo isso justamente por causa da vacinação, né? A vacinação agora chegou no Brasil. A vacinação já está surtindo efeito, então. Já está surtindo efeito. A gente já chegou no nível de até os 65 anos de idade, né? Já estão sendo vacinados. Então, teoricamente, essa faixa etária da população já está protegida contra o vírus. Então, agora se espera que a faixa etária que vai ser pega pelo vírus é abaixo dos 65 anos. É justamente o que a gente está vendo nas UTIs.
O pessoal fala muito que o jovem é mais forte, não tem tanto perigo, pode se expor mais. Mas agora está morrendo jovem, doutor. Está morrendo jovem, está morrendo muito jovem. E por que está morrendo esses jovens? Eles não teriam mais condições de sair fora disso daí? Teoricamente, como é que funciona para eu explicar para vocês a respeito da questão que a gente estava falando das respostas imunes, né? Uhum. Voltando àquela questão inicial, que a gente tem aquela barreira inicial, que é a resposta inata, e tem a barreira fina, que é a resposta imune adaptativa. Quando quebra esse balanço da adaptativa, gera essa inflamação mais forte, né? Essa inflamação mais forte, o que ela depende, para as pessoas entenderem? Geralmente são pessoas que têm diabetes, né? Pessoas mais velhas, né? Pessoas que têm problema de coração, insuficiência cardíaca, pessoas que têm outros fatores de riscos também mais específicos. E o que acontece? Não é só as pessoas que têm fator de risco que pode ter o Covid mais grave. São pessoas, talvez, que têm uma alteração genética que a gente nem consegue quantificar, que vai levar a esse processo de hiperinflamação. Então o jovem também pode. A gente vê muito jovem entubado. Hoje nas UTIs que eu trabalho em São Paulo, 20, 30% das pessoas são jovens. Pessoas de 25, 30 anos, 35. Então não é porque você é jovem que você está livre. Então todo mundo tem esse risco. Então é uma coisa que é como se fosse uma roleta russa. Ô, doutor Michel, ontem a mídia informou que, através do estado de São Paulo, pelo menos aqui, tinha remédio, insumos aí, não sei como é que chama esse termo, para o kit intubação, os remédios para o kit intubação ali, para apenas 3 dias e meio. Isso vindo de uma rede particular ainda, que estava doando para o governo federal. Isso é político ou isso é fato? Isso é fato. Vou dar um exemplo para vocês entenderem no hospital que eu trabalho, que é o Mário Covas, referente de Covid lá em Santo André, né? O que acontece? Quando a gente vai intubar um paciente, a gente precisa de 3 drogas principais. Uma droga é o analgésico, outra droga é o sedativo, outra droga é o relaxante muscular. Isso que é o kit intubação, é o kit básico de intubação. Então a gente precisa deixar o paciente sem dor, fazer o paciente dormir e relaxar a musculatura para passar o tubo de forma mais fácil, de forma que não machuque o paciente. Isso é o básico para intubar qualquer paciente. O que está acontecendo agora? Está faltando insumo. Então esses medicamentos, por exemplo, para você dormir, imagine você ser intubado acordado. Deus me livre. Imagine você ser intubado tendo dor. Então é isso que está acontecendo. Está faltando o kit básico. E dói para intubar. Pode doer e o cara pode estar acordado, né? Que é o maior absurdo, né? Então ontem eu vi uma reportagem na Globo News do pessoal fazendo intubação com o paciente amarrado na cama e enfiando o cano goela abaixo. É uma tortura isso. Imagina, é pior do que tortura, né? E o que acontece também, não é só na intubação que a gente precisa do kit intubação. Depois que você intuba, a pessoa precisa estar dormindo, né? A pessoa precisa estar com analgésico. Então, se falta para intubar, não vai faltar para sedação que a gente fala contínua. Então, o paciente vai lá, está com um ventilador acordado, né? Com um tubo dentro da boca. E isso é 1000 vezes pior do que tortura. Viu, doutor? Ele fica acordado, mas sabe o que está acontecendo ou tá grog? Não, o paciente sem sedação, ele sabe tudo o que está acontecendo. Mesmo com o tubo lá? Mesmo com o tubo lá. E ele não fica querendo arrancar aquilo? Fica agitado, querendo arrancar, por isso que você mesmo falou previamente que estava amarrando os pacientes para conseguir intubar, por causa que estava faltando esses... Então, isso na verdade, hoje isso é um fato verdadeiro aqui no nosso país. É um fato verdadeiro. O hospital que eu trabalho, em Santo André, já está faltando relaxante muscular. Então a gente não tem mais relaxante muscular, então já está dificultando a intubação e já está dificultando... E não tem outro remédio para dar para... Infelizmente não. Jogar um Rivotril pro camarada lá não tem jeito. Infelizmente não. A gente faz de tudo. A gente tem terapias alternativas com outros analgésicos, mas não faz o mesmo efeito do que esse kit básico de intubação. Tem uma pesquisa que diz que 80% dos intubados vão a óbito. Compensa intubar, doutor? Na realidade, essa questão dos 80% depende muito da qualidade de atendimento. Tem hospitais particulares em São Paulo que a taxa de óbito chega a 30%, 25%. O hospital público que eu trabalho, Mário Covas, chega a 40%. E de onde sai esse número de 80% do que estão entubados morrem? Esse 80% sai da má qualidade, que infelizmente a gente vive no nosso país, o despreparo dos profissionais, a não existência de protocolos intensivos. Grande maioria dos médicos não sabe lidar com o ventilador.
Então acaba acontecendo fatalidades dentro do sistema intensivo. Até porque uma pessoa que se forma, um enfermeiro, ele não aprende a entubar, aprende? Na realidade, o médico que se forma, né, ele intuba muito pouco durante a faculdade. A média de tubos que o médico faz durante a faculdade é 1 a 2 tubos. Então você imagina um profissional que acabou de se formar, vai dar plantão, pega um paciente Covid grave, precisa entubar, entubou um paciente só uma vez na vida. Ainda, por exemplo, com um laringoscópio normal, né? E o que isso pode acontecer? Fatalidade, né? O paciente morre, né? Faz lesão de traqueia, lesiona as cordas vocais, causa sangramento, então é uma coisa muito grave. Doutor, e o seu paciente decidir por não ser entubado? Infelizmente, quando a gente chega em fases mais avançadas da inflamação, né? Se o paciente não for entubado, o que acontece? Quando nosso pulmão, qual que é a função do pulmão no nosso organismo? É fazer a ventilação, né? Então o oxigênio entra, a gente vai fazer essa ventilação no sangue e vai dar oxigênio teoricamente para o sangue. Quando ele está inflamado, o que vai acontecer? Uma alteração dessa ventilação, perfusão que a gente fala. Então o oxigênio não vai chegar no sangue. Se o oxigênio não chega no sangue, o que isso chama? A linguagem popular, a famosa insuficiência respiratória. Sim. Então o que acontece? O oxigênio vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai faltar oxigênio para o coração, falta oxigênio para o cérebro, uma hora o coração vai parar. Então todo final do quadro respiratório é um quadro de parada cardíaca. Por isso quando chega numa fase final avançada, a gente precisa entubar. Se não entubar, infelizmente as pessoas vão a óbito. No oxímetro lá, marca, falam que é de 95% para cima a quantidade correta do ser humano, né? Isso. No Covid, aí para entubar, tá quanto a pessoa? Na realidade, a gente não mede intubação pelo oxímetro. Né? Uhum. O oxímetro ele ajuda a gente quantificar o quadro de gravidade. Né? Mas o melhor exame para a gente ver a questão de intubação é um exame. O oxímetro não vai funcionar. Entendi. Então você não tem o parâmetro real, né? O parâmetro real, como eu falei para você, de intubação é a gasometria. E a gente tem sinais clínicos também no paciente que ele não está conseguindo respirar. A gente fala do esforço respiratório, ele começa a respirar com o abdômen. Quando chega próximo do paciente ter que ser entubado, ele está consciente ou não? Geralmente, quando o paciente está próximo de ser entubado, a gente está faltando oxigênio. Eu falei que oxigênio. Sim, falta no oxigênio, sangue. ele... Se falta oxigênio, vai faltar oxigênio aonde? No cérebro. Sim. Então, geralmente, o paciente está confuso, está desorientado ou está sonolento. Então, o pré-intubação, o paciente geralmente ele está mais sonolento, mais prostrado. E você chega e fala para o paciente, você vai para o tubo? A gente fala, tem que sempre orientar, né? Porque às vezes o paciente está alternando nível neurológico. Qualquer procedimento médico a gente tem que E ele orientar. recebe a notícia como? Ele geralmente recebe a notícia à beira-leita, né? É uma coisa bem triste, né? Mas ele sente que mesmo estando 2011, ele sente que a coisa vai apertar para o lado dele? Sente porque a pessoa tem aquela sensação que está faltando ar, né? Que não está conseguindo trocar mais oxigênio. Então é uma coisa que o paciente até acaba pedindo para você. Nossa senhora, que situação, não? Quando será o fim disso, doutor? Então, esse fim é uma coisa que é discutida no mundo inteiro. Coronavírus, como qualquer vírus, não vai existir fim, né? Porque o ciclo natural das doenças virais é transmitir, chegar num pico e cair. Transmitir, chegar num pico e cair.
O que a gente consegue fazer é controlar esses picos, né? E a melhor forma de controlar esses picos é vacinar a população. Pode existir terceira onda? Pode, mas se tiver muita gente vacinada, essa terceira onda vai ser muito menor do que a segunda e muito menor que a terceira. Então a gente não vai sentir dessa forma tão agressiva que a gente está sentindo no momento. E por que aqui no Chile, doutor, vacinaram mais da metade da população e lá continua em alta ainda? Então, o que explica isso? Acontece como... O que acontece essa questão do Chile ter vacinado 50% da população e ainda a doença estar em alta, né? O vírus, para a gente falar, tem uma coisa que a gente chama em epidemiologia, né? Que chama o limiar endêmico, né? O vírus ele tem que transmitir geralmente para 70% da população para ele começar a cair. O que explica, por exemplo, nos Estados Unidos, vacinou 40% da população e a doença está caindo? Porque além daqueles 40% vacinado, 30% das pessoas pegaram a doença. Aí a doença começa a cair. Isso é ciclo endêmico, né? Então, por isso que, então, além da vacinação, as pessoas têm que pegar, porque senão a doença não começa a cair. É isso que é a ideia do Chile. Provavelmente no Chile não tem como fazer uma análise estatística, mas muito pouca parcela da população pegou a doença, apesar de uma grande parte vacinada. Mas a vacinação, com certeza, é o melhor complemento para controle da doença. O Dr. Michel Raineri Haddad, filho do Dr. William Haddad, está aqui do meu lado hoje, prazer recebê-lo. Ele desenvolveu um aparelho, vendo o sofrimento aí na hora de entubar os pacientes, um aparelho através daquela impressora, como é que é o nome daquela impressora, doutor? Chama impressora 3D. Ah, 3D, né? Um aparelho que simplifica, judia menos do paciente, é mais rápido para entubar, é isso, doutor? Isso. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar um pouquinho para vocês a respeito da impressora 3D para depois falar do aparelho que a gente desenvolveu, né? A impressora 3D, né? O que a impressora 3D faz? Ela pega um material, né? Sim. Um material que pode ser um material plástico, vários tipos de material, desde nylon, PLA e por aí vai, né? Esse material ele vai passar numa região de alta temperatura e essa alta temperatura derrete o material, faz a fusão do material e esse material vai ser depositado camada por camada até chegar no modelo final. E como que a gente fala para dar essa informação para a impressora? A gente faz o modelo em 3D. Sim, esse modelo é feito no computador, né? Então a gente usa esse modelo em 3D no computador para desenvolver o objeto final por meio desse mecanismo de transformar o sólido no líquido. E agora voltando à ideia do laringo. Como surgiu essa ideia do laringo? Durante a pandemia, né, eu como tinha esse know-how em impressão 3D, em modelagem 3D, né, a gente começou a ver o caos que estava acontecendo do coronavírus, no Brasil as dificuldades de intubação, né? E eu e meu sócio, né? Meu sócio também, ele não está na entrevista hoje, né? Mas ele também é daqui de Bitinga, da nossa cidade, né? Como é o nome dele? Vitor Zeponi Dall'Acqua, tá? E ele é anestesista, muito bom, ele trabalha... Hoje ele é chefe lá no hospital em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Então é uma pessoa que ajudou muito aí no desenvolvimento do projeto, né? Mas nossa ideia foi basicamente o quê? Vamos usar a impressora 3D, né, para fazer um instrumento que facilite essa intubação. Então a gente desenvolveu todo o projeto, né, do desenvolvimento desse dispositivo. Ficamos quase um ano no desenvolvimento do projeto para a gente chegar num projeto final de qualidade. Porque não adianta nada a gente lançar um dispositivo médico, né, certo, e esse dispositivo não tem a qualidade. E o que é esse dispositivo? Chama videolaringoscópio. Tá? É um dispositivo que a gente fez com esses materiais de impressora 3D, né? E ele tem uma câmera, né? Basicamente é isso. Para que serve essa câmera? Essa câmera serve para a gente visualizar. Então ela vai conectar no nosso aplicativo no celular. Então durante o processo de intubação você está vendo. A intubação simples você não consegue ver, é no olho nu. Entendi. Então o cara pouco inexperiente, o cara acabou de sair da faculdade, ele não vai conseguir fazer o procedimento. Só que com esse dispositivo que a gente criou, vai facilitar muito, ajudar muito até o cara que nunca intubou na vida. É através de uma fibra ótica? Isso, através de uma fibra ótica. Você vai... Que nem aquele aparelho que faz endoscopia. Isso, é que nem o aparelho da endoscopia. Aquele aparelho é um aparelhinho que tem uma câmera, basicamente é uma câmera na frente que transmite a imagem, né? A endoscopia funciona assim, né? A broncoscopia funciona assim, a colonoscopia funciona assim, né? O paciente sofre menos com o seu aparelho.
muito menos e muito menos chance também do paciente falecer, né? Entendi. Porque ajuda muito, né? Você tá vendo o que está acontecendo, você não tá às cegas, né? E uma outra grande vantagem também desse aparelho que eu e o Vitor desenvolvemos é ser o custo, né? Então, o custo disso? Hoje, na medicina, o que acontece, né? A gente existe esses vídeos laringoscópicos no mercado. No Brasil não existe nenhuma empresa brasileira que faça isso, né? E só empresas estrangeiras. E o custo é muito elevado. Então, por exemplo, para uma cidade igual a gente, Ibitinga, uma cidade do interior que não é tão desenvolvida, né, ficaria muito caro, né? É uma média de 20, 30 mil reais é o preço do dispositivo hoje no mercado. E a gente conseguiu desenvolver um dispositivo nacional, né? Primeira empresa brasileira, né? Poxa, que legal. E esse dispositivo a gente vai fazer num baixo preço. A gente vai conseguir lançar no mercado a 700, 800 reais. Nossa, de 30 mil para 700, 800? Que é um preço de um laringoscópio normal. Entendi. Então a gente vai estar querendo entrar de uma forma que vai poder ajudar e tentar revolucionar esse Isso é uma mercado de maravilha. intubação. Ô Michel, você desenvolveu esse aparelho fantástico, de baixo custo, diferenciado, de tudo que já existe dentro do Brasil. E eu pergunto para você, você agora está montando, patenteando, primeiro, pegando o registro do equipamento na Anvisa, e logo em seguida montando já a sua fábrica para poder produzir em larga escala este aparelho. E você escolheu a cidade de Ibitinga, ou seja, você trabalha em São Paulo, onde estão os grandes centros médicos, onde se usa de fato esse aparelho, mas resolveu instalar a sua fábrica aqui na sua terra natal, em Ibitinga. Por que isso? Isso porque Ibitinga, além de ser minha terra natal, é um lugar que eu amo, né? Que eu nasci, que eu cresci, né? Vem toda uma família de história de médico, meu avô, né? Meu pai. E é uma coisa também, o Vitor, né? Que não está aqui hoje, mas ele também é de Ibitinga. Então essa coisa de trazer para Ibitinga também foi uma coisa que a gente quer. Se a empresa der certo, a gente não quer fazer uma empresa só desse dispositivo médico específico, né? A gente quer criar uma empresa aqui em Ibitinga de tecnologia médica, né? Dispositivos médicos. Então é uma coisa que vai ser muito boa. Se der certo, a gente vai querer trazer um desenvolvimento para a cidade, fugir um pouco do bordado, né? Sim. Fazer uma coisa mais diferente. Mas o fato de tirar do polo médico, que é São Paulo, Campinas, ali, você acha que isso não atrapalha um pouco? Isso não atrapalha, né? Porque a intubação, né? Não é uma coisa que acontece só em São Paulo, só no Rio de Janeiro, né? É o principal procedimento médico, né? Então a mesma intubação que vai ter em São Paulo, vai ter aqui, vai ter em Itápolis, vai ter em Tabatinga, vai estar em Bauru, Iacanga, no Brasil e no mundo inteiro, né? Então é uma coisa que, apesar de estar longe dos grandes centros, é uma coisa que a gente quer popularizar. A gente não quer que nosso vídeo só fique num grande centro, né? Sim. A gente quer que o nosso vídeo seja Ganha o mundo. uma doutrina médica, né? A gente quer popularizar a ideia da intubação. Você já começou a construir a fábrica. Já começamos. Agora é uma coisa para validar, né? Para registrar qualquer dispositivo na Anvisa, né? Qual que é o projeto de colocar ela em funcionamento definitivo? Precisa inicialmente da fábrica, né? A fábrica é a principal coisa, né? Precisa do certificado de qualificação da Anvisa, né? Então, antes do registro, precisa disso. Então, primeiro a gente está construindo essa fábrica, né? Pós-construção da fábrica, aí a gente vai entrar com o processo de registro. Eu acredito que lá para o fim do ano, né? A gente já esteja com o dispositivo em mãos, registrado, né? E a gente tem também uma ideia minha e do Vitor fazer doação desse dispositivo, né? Certo. Queremos doar para nossa terra natal, para a UPA, para a UTI, para Ibitinga, talvez para cidades aqui da região, né? A gente quer muito essa questão de ajudar também, de capacitar os profissionais, né? Não adianta nada você dar um dispositivo e não ensinar o cara a usar, né? É uma coisa básica. Existe algum concorrente aí de videolaparoscopia? No Brasil não existe. Aliás, né? videolaringoscopia, isso, né? Isso, videolaringoscopia. No Brasil não existe, né? Não existe no nenhum projeto. projeto. A primeira empresa no Brasil a desenvolver esse tipo de dispositivo, né? Existem concorrentes fora do Brasil, mas o concorrente fora do Brasil é capitalismo, né? O cara quer ganhar dinheiro, né? Então o preço que é colocado nunca conseguiria chegar numa cidade de menor porte, né? Num SUS, né? Então nossa ideia, além dessa questão de desenvolver, a gente quer fazer um preço acessível, né? Um preço que consiga, né, atingir a grande maior parte da nossa população. Dentro da sua previsão, quando isso está funcionando, vendendo, entregando, dando curso, enfim? Talvez, se tudo seguir da forma que a gente está planejando, para o final do ano. Final do ano agora, é uma 2021. Coisa, isso, é uma coisa que entristece bastante a gente, de não poder
tá doando, ajudando aí durante a pandemia, né? Porque seria muito válido, salvaria muitas vidas, muitos pacientes morrem durante a intubação, mas infelizmente é uma questão burocrática do Brasil, né? E você à frente desse trabalho aqui, como é que fica o seu lado médico cardiologista? Meu lado médico também, outras das questões dessa volta para Ibitinga, né? A gente já tem toda uma história médica aqui, desde o meu avô, né? Que era considerado o médico dos pobres. Sim. Do meu pai, né? Toda uma história em medicina aqui na cidade, do atendimento, da assistência, da caridade, né? Que também isso é uma coisa intrínseca ao médico. Não é só trabalhar, não é só querer ganhar dinheiro. Você tem que o Dr. William é a maior referência médica de Ibitinga. A maior referência. Viva atualmente certeza. Hoje, com certeza é ele. Obrigado. E é uma coisa que eu sempre tive para mim, né? Eu sempre quis isso também. Meu pai já tem toda uma estrutura, né? Tudo montado aqui, então e agora ele está numa fase que é uma fase de transição, né? Uma fase que eu vou querer entrar junto com ele, que eu vou poder ajudar ele também para ele conseguir reduzir um pouco dessa carga de trabalho excessiva. Beleza. Bom, foi um prazer recebê-lo aqui. Quer falar mais alguma coisinha? Pode falar. Não, tá tranquilo. Estamos aqui com o Dr. William também. Dr. William, quer bater um papinho aqui? Vem cá você então. Vem, pai, vem conversar. Eu quero